que é que outros efeitos desencadeia o açúcar no meu corpo. Então, o açúcar, já vimos, causa addiction, portanto causa uma dependência. O açúcar causa a nível da boca, tudo que desde cavidades até deterioração dentária. O açúcar causa que as artérias fiquem entupidas, porque o açúcar causa inflamação do endotélio das artérias e, portanto, vai fazer com que depois haja ali uma microinflamação local que vai iniciar uma cascata de correção dessa inflamação, que é o que depois vai originar as placas de ateroma. Causa também alterações cardiovasculares, causa doenças metabólicas, causa glicação não enzimática, causa aumento de peso, causa problemas de pele, causa uma coisa chamada cansaço. As pessoas não têm noção que o cansaço que sentem, que é aliviado momentaneamente por uma barrita de chocolate ou por um gelado, é na realidade uma consequência do consumo crónico de açúcar. Obviamente que o açúcar causa resistência à insulina, causa sobrecarga hepática e causa diabetes, ok? Aumento de peso também, obviamente. Portanto, como esta lista é quase infindável, a lista de complicações associada ao consumo regular de açúcar, abordaremos então, vamos falar aqui sobre as mais importantes, ok? Estão muito caladinhos hoje, quer dizer que estão em estado de choque, só pode. Ainda não disse nenhuma piada, portanto, bom, então, primeira consequência mais complicada do açúcar, mais complicada ou mais frequente, é o excesso de peso e a obesidade. Então o açúcar é extremamente calórico, temos cerca de 390 calorias para 100 gramas de açúcar. Então, o açúcar está amplamente presente nos alimentos processados, como sejam as bebidas, os iogurtes, os molhos, as bolachas, os cereais. Então, a sua ingestão contribui para o aumento de peso. Diabetes tipo 2, portanto, o diabetes tipo 2 ocorre devido a uma dificuldade do organismo para aproveitar o açúcar de forma correta, que é utilizando como combustível para as nossas células. Curiosamente, o próprio açúcar favorece o aparecimento da doença, porque nós sabemos que as pessoas que consomem mais doces têm uma probabilidade aumentada de desenvolver esta patologia, e isto acontece porque se desenvolveu ao longo do tempo aquilo que se chama a resistência à insulina. Problemas cardiovasculares, quando as células do fígado metabolizam o açúcar, até mesmo o açúcar presente nas frutas, elas vão produzir alguns subprodutos, sendo que um deles é os triglicerídeos. E quando existe uma grande concentração de triglicerídeos que são libertados na corrente sanguínea, uma parte destes acumula-se no endotélio vascular, na parede das artérias, bloqueando a passagem do sangue e favorecendo então a ocorrência de infartos ou de trombos. Portanto, temos, por exemplo, para pesquisarem o site da Associação Americana de Cardiologia, que diz claramente na sua página na internet que demasiado açúcar na sua alimentação pode aumentar o risco de morte por doenças cardiovasculares. Depois, o açúcar também pode causar uma coisa chamada stress e ansiedade. Pessoas que consomem uma quantidade maior de açúcar estão mais sujeitas a problemas como stress e ansiedade. Isto acontece porque o organismo, submetido regularmente a níveis altos de açúcar, vai produzir uma quantidade de cortisol acima do normal, o que contribui para desencadear estes transtornos. Outra dos efeitos secundários do açúcar será a baixa energia, isto porque o açúcar é um produto de alto índice glicémico. Isto significa que produz um pico de energia inicial e logo em seguida esta energia diminui drasticamente, porque efetivamente há um aumento drástico na produção da insulina, que rapidamente mobiliza o açúcar para dentro das células.
Portanto, desta forma a pessoa tem uma curta fase de hiperexcitabilidade e logo de seguida está cansada, está esgotada, está com dificuldade para realizar as suas atividades e depois o que é que acontece? Nós vamos sentir que estou-me a sentir fraca, estou-me a sentir cansada e é o ciclo vicioso que vai levar a que voltemos a comer aquilo que efetivamente nos desencadeou essa sensação de cansaço. Como sexta consequência de comermos muito açúcar, temos o desequilíbrio da flora intestinal. Portanto, o açúcar destrói parte das bactérias boas que vivem no nosso intestino. Esta flora intestinal é muito importante porque, como já falamos imensas vezes, contribui para diversos processos do organismo, desde a digestão adequada dos alimentos, até a absorção de nutrientes, até a manutenção da imunidade, da própria saúde mental. Portanto, é muito importante mantermos estes bichinhos aliados da nossa saúde. Sétima consequência pode ser o enfraquecimento do sistema imunitário. O sistema imunitário é muito afetado pelos malefícios do açúcar, portanto, quando nós comemos doces, temporariamente inibimos a capacidade das células de defesa para enfrentarem bichinhos que possam aparecer nesse momento. É um efeito que dura várias horas até que tudo volta ao normal. Portanto, quer dizer que quando nós comemos doces várias vezes por dia, prejudicamos a ação do sistema imunológico continuamente. Eu costumava, quando foi antes do Covid, quando foi da gripe das aves, eu costumava dizer que a coisa mais importante para a gripe das aves é efetivamente mantermos o nosso sistema imune adequado e quando vamos ao café estamos muito preocupados se uma pessoa espirra ou não espirra, mas quando vamos ao café, tomamos um café com um pacote de açúcar, devemos estar mais preocupados porque efetivamente colocamos açúcar no café e isso vai deprimir o nosso sistema imune durante uma série de horas. E portanto não tem tanto a ver com o que se passa no exterior, mas sim com o meu interior e como é que eu estou do ponto de vista imunológico. Efeitos nos dentes, a contribuição para o desenvolvimento das cáries é sabido por toda a gente, varia consoante o tipo de açúcar, se é um açúcar sacarose, açúcar de mesa, branco, se é mel, se é algum xarope. Alguns são mais cariogénicos, ou seja, alguns provocam mais cáries do que outros porque estão mais disponíveis para as bactérias da cavidade oral e, portanto, promovem uma maior produção de ácidos que destrói o esmalte dentário. As cáries são causadas pelo ácido que é produzido pelas bactérias da boca, que dissolve o tecido duro do dente, o esmalte, a dentina e o cimento. Estas bactérias produzem este ácido a partir de restos de alimentos ou açúcar na superfície do próprio dente. Portanto, a principal fonte de energia destas bactérias são os açúcares simples e por isso é que quando comemos açúcar é um fator de risco. Depois, efeitos na pele, efeitos dermatológicos para as madames que estão muito preocupadas sempre com as rugas. A ingestão regular de açúcar acelera o envelhecimento da pele. Este é um efeito que se conhece como glicação. O açúcar liga-se às proteínas, neste caso às proteínas responsáveis pela sustentação da pele, provocando danos nas fibras elásticas e do colagênio, levando à flacidez da pele e ao envelhecimento precoce. Portanto, a eliminação do açúcar da nossa alimentação é uma das melhores decisões e das mais baratas que podemos fazer pela nossa saúde. Não só para prevenir, mas inclusivamente para superarmos imensas doenças. E é verdade que eliminar o açúcar completamente é muito difícil, devido essencialmente ao facto de estar presente em tudo. 90% dos alimentos processados contêm açúcar, as bebidas vegetais, os iogurtes, os molhos, as bolachas, as barritas, as carnes processadas. Portanto, nem sequer estou a falar de bolos, chocolates e gelados, que isso são óbvios. Estamos a falar de alimentos processados. O açúcar é extremamente viciante. A publicidade aos produtos que contêm açúcar é muito forte. Portanto, é uma indústria que move muito dinheiro e, por se tratar de uma indústria tão forte, a desinformação foi
até há muito pouco tempo atrás, uma constante. Eu acredito que isto esteja a mudar e que vamos efetivamente cada vez mais estarmos conscientes desta temática.